Vamos então ficar em pé e abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Este versículo diz assim na versão Nova Almeida Atualizada, NAA. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Nós já pregamos sobre isso. Consolem os desanimados, 2 pregações sobre isso. Amparem os fracos, domingo passado falamos sobre isso. E sejam pacientes com todos, iremos falar disso hoje, amém? Poder sentar, sejam pacientes comigo nessa pregação, tá? Em outro dever da igreja uns para com os outros, o apóstolo Paulo ordena. Todos estes verbos que nós lemos aqui no grego estão no imperativo. São ordens para a igreja. Você não pode escolher, você deve obedecer. Nós temos uma ideia muito superficial dos mandamentos bíblicos. Os mandamentos bíblicos não são opinião para que você aceite ou rejeite. Os mandamentos bíblicos, eles são ordenanças para que você se submeta e cumpra. Tem gente que diz, isso aqui da Bíblia eu gosto, isso aqui eu não gosto. Isso eu faço, isso eu não faço, isso eu quero, isso eu não quero. Então, complete a frase e diga, eu não sou crente. Porque se você diz, eu sou crente, então você diz, tudo que a Bíblia diz, eu irei obedecer. E mesmo que eu não queira obedecer, e mesmo que minha natureza velha não concorde, eu vou me sujeitar, eu vou levar cativo todo o meu pensamento à obediência de Cristo. E vou sujeitá-lo à palavra de Deus e vou viver para cumpri-lo. Aí você pode dizer, eu sou um crente. Mas enquanto você estiver escolhendo versículos, termine a sua frase bonita lá, dizendo, concordo, não concordo, como se você fosse maior que a Bíblia. E no final diga, eu não sou crente, aí está explicado. Mas se você é crente, então abaixe sua cabeça. Porque os verbos no imperativo da palavra de Deus são ordens divinas para a nossa vida, e nós devemos simplesmente obedecer. Então Paulo ordena, sejam pacientes para com todos, diz assim na minha versão, né? Nas outras Bíblias fala, sejam longânimos para com todos. A palavra longânimo no grego, ou paciente, ela é uma palavra composta de duas, macrotiumia. Macro é grande, né? Macro-universo, macroevolução que tem, não existe macroevolução, mas existe o termo, né? A macroevolução não existe, mas o termo existe. Então, macro é grande e tiumia quer dizer emoção, paixão, ira, furor, raiva. O significado de macrotiumia é que todos os nossos sentimentos e emoções de raiva ou de nervosismo devem ser esticados para o mais longe possível. Não quer dizer que você não vá passar pela raiva, porque tem gente que faz raiva mesmo. Não quer dizer que você não vá ter momentos de furor e de ira, mas macro quer dizer, estique para o mais longe possível essa emoção. Então os nossos sentimentos, eles devem estar não somente tratados e trabalhados dentro de nós, diz o apóstolo, como ele deve também ser estendido a todos. Você viu o final do versículo? Que diz, sejam pacientes para com alguns, para com muitos, para com todos. Então, além de você trabalhar isso em você, você deve estender isso a todos, a todos. Portanto, a longanimidade, ela é fruto do Espírito. Gálatas 5:22, o apóstolo Paulo diz, porque o fruto do Espírito é amor. Quero relembrar mais uma vez aos irmãos, embora nem todos estavam presentes quando eu falei isso aqui algumas vezes, que no grego não existe 2 pontos ali no versículo de Gálatas 5:22. Na maioria das nossas versões está escrito assim, mas o fruto do Espírito é, 2 pontos. Aí vem amor, vírgula, paz, não. No grego não tem 2 pontos. No grego está escrito, mas o fruto do Espírito é amor. Aí sim vem uma vírgula e todas as características do amor.
E entre essas características do amor, do agape, está a característica da macrotiumia, que é a longanimidade, é a paciência, é o longo ânimo, por isso que fala longânimo, né? Longo ânimo. E por ser um fruto do Espírito, essa qualidade ela deve ser uma característica de crente. Se você nasceu de novo, você tem que ter a paciência. Você pode não estar exercendo, você pode não estar com ela em exercício, mas você é obrigado a ter, porque você tem essa semente do Espírito dentro de você. Isso significa o oposto de gente temperamental. E quando Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito, devemos logo nos lembrar, se o fruto do Espírito é amor, devemos lembrar do capítulo do amor na Bíblia, que é 1 Coríntios 13. Se você vai para 1 Coríntios 13, você vai encontrar essa característica que Paulo diz: o amor é paciente. O amor é paciente. Então, o fruto do Espírito não deve ser confundido com os dons do Espírito. 1 Coríntios 12, 13 e 14 tratam dos dons. Ali tem línguas, tem profecia, tem revelação, tem um monte de coisa, de dons. Mas no capítulo 13, Paulo diz que se não tiver o amor, nada disso adianta. Então, tem gente que fala: o amor é o dom supremo. Não é. O amor não é dom supremo. O amor é o fruto do Espírito. Os dons de Deus são ferramentas dadas por Deus para nós trabalharmos no seu reino. O fruto do Espírito, que é o amor, é a característica de Cristo que está imprimida no coração do crente para que ele seja semelhante a Jesus. E o amor é fruto porque é caráter de Cristo. E se é caráter de Cristo, ele deve ser o alvo final de cada cristão. 1 Coríntios 13, então, ele abre o leque de Gálatas 5:22. As demais características que Paulo cita em Gálatas 5:22 estão também contidas em 1 Coríntios 13. E como eu falei no versículo 4 de 1 Coríntios 13, Paulo diz que uma das características do amor é que ele é paciente. A mesma palavra longanimidade é em Gálatas 5:22, que diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade. Está escrito lá esta palavra. É uma característica do fruto do Espírito. Então a longanimidade, por que a Bíblia exige que a paciência seja uma característica nossa? Porque ela é uma característica de Deus. A longanimidade, a paciência é uma qualidade de Deus, por isso que ela é requerida em seus filhos. Se Deus é amor, como diz 1 João 4:8, tem até uma musiquinha das crianças que fala assim, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Lembra da musiquinha, criança? Não, os crianças já saíram, né? Só tem velho aqui, não vai lembrar mesmo. Então, se Deus é amor, a longanimidade se vê nele. Se vê como uma característica do amor. Veja em Êxodo 34, 6, que Deus se revela da seguinte forma para Moisés: eu, o Senhor, sou um Deus tardio em iras. Engraçado que essa palavra foi traduzida tardio em iras, né, na versão corrigida, e no hebraico é uma só palavra com 3 letras, ou 2 letras, af, né? Que a gente traduz das línguas antigas para português com PH no lugar de F. Então dá 3 letras, mas na realidade são 2 letras. Af quer dizer nariz. Quando Deus diz para Moisés que ele é paciente, Deus está dizendo: eu sou nariz. O que Deus está dizendo? Os irmãos de nariz comprido, não pensem que tem alguma coisa a ver com vocês. Nariz aqui quer dizer respiração longa. O longo ânimo de Deus para com as pessoas. A respiração longa. Os irmãos sentiram falta de ar aí, tá? Assim Davi reconheceu, já tem irmãos me olhando feio aí. Assim Davi reconheceu a Deus e o exaltou por isso. Salmo 86, 15, Davi diz: tu és longânimo, Senhor. E Jonas, incrivelmente o profeta Jonas se irritou
com esse atributo de Deus. Os irmãos conhecem a história de Jonas, e quando Deus exerceu sua longanimidade para com os ninivitas, Jonas ficou irritado. Ele falou: eu sabia, olha só, eu sabia que o Senhor é longânimo, por isso que eu não queria pregar para esses desgraçados assírios, eles tinham que morrer por causa das suas impiedades. Ora, Jonas, quem não devia morrer por causa de suas impiedades? Todos nós devíamos, inclusive você, Jonas. Todos devíamos, porque todos nós somos impiedosos. A questão é, eu tenho os meus eleitos, e esses 120 mil assírios são meus eleitos, e eu vou salvá-los, mas eu não vou salvá-los sem a pregação. E você é enviado para pregar a eles, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E então Jonas pregou, e os ninivitas se arrependeram. E olha que Jonas nem pregou de forma assim, explicando nada. Ele falou de uma forma assim: Deus vai destruir essa cidade em 3 dias. E na cabeça dele: tomara que destrói hoje. Jonas pregou desta forma, mas não interessa. Você sabe quem é que transforma o coração do homem? O Espírito Santo, não é o pregador. O pregador pode estar falando algumas coisas que ele mesmo talvez não queira concordar, mas se ele estiver falando a palavra de Deus, o Espírito se encarrega de pegar a palavra de Deus, enfiar no coração do homem e transformar um coração de pedra em um coração de carne, para que ele aceite a palavra de Deus e seja transformado. Este é o Espírito de Deus que nós servimos. A longanimidade de Deus é o quê? É o atributo divino pelo qual ele demonstra sua paciência para com pecadores que merecem imediatamente sua justiça e juízo. Guarde isso. O que é a longanimidade de Deus? É o atributo divino pelo qual ele demonstra sua paciência para com pecadores que merecem imediatamente sua justiça e juízo. Deus espera pacientemente pelos seus eleitos, a fim de que chegue o momento deles serem salvos. 2 de Pedro 3,9. Diz assim o versículo: ora, Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, mas é longânimo para convosco. Pedro diz para convosco, ele não fala para com todo mundo. Para convosco ele é longânimo, não querendo que ninguém de vós se perca, senão que todos vocês, crentes eleitos, cheguem ao arrependimento. Enquanto você, eleito de Deus, mesmo escolhido de Deus, está no mundo pecando, você está fazendo raiva em Deus. Mas ele é longânimo para contigo, esperando, porque ele sabe que ele te escolheu, e vai chegar a hora de você se curvar a Cristo. Por isso ele espera. Isso é longanimidade. Ele não podia bem te destruir quando você estava lá, dando tapas na face dele? E por que ele não destruiu? Porque você é um eleito de Deus, e tinha a hora de você chegar nele salvo. É por isso que ele suportou toda a sua impiedade, enquanto você não estava na presença dele. Ora, Deus faz isso também, suportando pacientemente a impiedade dos incrédulos, dos não eleitos, até que chega o momento em que eles serão condenados pela justiça e pelo juízo de Deus. Quer ver onde está isso? Romanos 9, 22, o apóstolo Paulo diz assim: veja se Deus também não suporta os ímpios. Que diremos, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência, olha aqui, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim, 23, de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Deus, por ter escolhido você, preste atenção, crente salvo, escute isso. Deus, por ter escolhido você, ele tolerou os vasos da ira, os que ele não escolheu, ele está tolerando, para demonstrar neles o seu poder, a sua longanimidade, a sua ira, a fim de que, nesse período em que Deus está esperando que esses rebeldes piorem, para que Deus os condene mais ainda, ele salve você, que ele separou para ser para a glória dele. Saiba, irmãos, presta atenção, igreja. Saiba que a tua salvação é, em contrapartida,
enquanto Deus te salva, não do afogamento, mas vamos falar do afogamento, vamos ser mais brandos, porque eu tenho medo que minhas palavras facilitem demais a situação e você pense que era uma coisa tranquila. Mas deixe-me usar as expressões mais grotescas que tenho. Você é salvo pelo mesmo salva-vida que enquanto você estava engolindo litros de água salgada, se afogando, se debatendo nas ondas impetuosas do pecado, o mesmo salva-vida que resolveu te salvar, resolveu deixar outros afogados lá, no mesmo lugar que você estava. De toda forma, Deus demonstra sua longanimidade. De toda forma. Tanto para os eleitos, quanto para os réprobos. Agora imagine uma coisa. Pense na santidade de Deus. Talvez você não consiga pensar na santidade de Deus. É muito difícil. Mas só para você ter uma ideia. Deus, pela sua santidade, um dia só que Ele tolera você na face da terra, é muita paciência. É muita longanimidade. 1 minuto que Deus me tolera na face da terra, vivendo na terra e pecando, é muita paciência. Pela santidade dele, Ele já devia ter me destruído. Pela santidade, pela grandeza, pureza de Deus, Ele já devia ter consumido todos os ímpios da face da terra. No entanto, Ele os deixa viver. Isto é que é a longanimidade de Deus. Por isso, somos convocados como crentes a exercermos a longanimidade como fruto do Espírito, e há duas formas de exercermos. Vejamos, uma delas é para com o próximo e a outra delas é para com as circunstâncias. Para com o próximo nós chamamos de relacionamento paciente ou longânimo, e para com a situação nós chamamos de perseverança. Vamos falar primeiro então da nossa longanimidade para com o próximo. Há cristãos que exigem paciência para com eles, mas eles são extremamente irritadiços para com os outros. Lembram daquela parábola que Jesus contou em Mateus 18? De um homem que devia 100.000 talentos de ouro para um senhor, e não tinha como pagar, porque se você calcular o grama do ouro hoje, né? Está quantos reais? 300 e tantos reais, o grama do ouro. 10 gramas vai 3.000, 100 gramas, 30 mil, 1 quilo, 300 mil. Estamos falando de 1 quilo. E arredondando aqui, 300 mil reais, 1 quilo. Aquele homem devia 10.000 talentos, 1 talento é 30 quilos. Multiplique agora. 1 talento é 30 quilos. Então, olha a quantidade que esse homem devia para o seu senhor. E ele disse o que para aquele homem? Ele disse o seguinte: sê longânimo para comigo, seja paciente para comigo e tudo te pagarei. Mas é claro que não. Você vai trabalhar a vida inteira e não vai pagar. E se os espíritas estivessem certos, se houvesse reencarnação, você ia vir mais 2, 3 vidas, e você também não pagaria. Então aquele senhor resolveu perdoar-lhe a dívida, mas ele encontrou um homem que devia para ele mais ou menos o quê? 3.000 reais, no dinheiro de hoje. 3.000 reais, e sufocou ele até que pagasse, e ordenou que fosse preso. Então, quando se trata das suas próprias falhas, eles querem benevolência, eles querem longanimidade para consigo, mas para exigir do irmão, eles são severos, eles são impacientes. Nosso pecado nos outros é muito feio, né? É muito feio nos outros. Nosso pecado é feio nos outros. A longanimidade, ela deve ser exercida para com todos. É uma qualidade do fruto do Espírito, e todo cristão nascido de novo possui esta qualidade. Pode não exercer, mas aqueles que dizem: pastor, eu não tenho paciência, então
ele não é regenerado, consequentemente não é cristão. É lógico que eu não estou falando aqui da paciência de uma pessoa que convive 24 horas, né? Ou com o marido, com o filho, com o pai, com o trabalho, e essas coisas que tiram mesmo nós. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui, já repetimos, do fruto do Espírito. O fruto do Espírito chamado paciência tem nada a ver com a sua natureza, irmão. Não tem nada a ver com a sua natureza. Tem crente com a natureza pacata. Ele é tão paciente, tão tranquilo, que se o mundo afogar de novo no dilúvio, ele espera os 370 dias da água baixar e não morre, de tão paciente que ele é. Ele tem uma paciência extensiva, que até Jó, o patriarca, tem inveja. Mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma característica de Deus, que vem de Cristo, não é sua. Ora, se a paciência fosse uma coisa natural de você, então você estaria em vantagem sobre outro irmão que é estourado, que não é paciente com nada. E então você teria méritos para entrar adiante dele no reino dos céus. Mas Jesus condena isso. Ninguém tem isso. Uma pessoa tão calma quanto as águas tranquilas do Salmo 23, vai para o inferno, se ela não se arrepender de seus pecados, tanto quanto uma pessoa bruta e estúpida que também não se arrependeu. Não é da natureza humana que a palavra está falando. Ela está falando de uma qualidade espiritual, de um fruto do Espírito que vem por meio de um relacionamento que você tem com Deus. E a cada momento que passa em sua vida, você percebe o Espírito Santo transformando sua natureza parecida com a natureza de Jesus. Agora lembre de uma coisa: a paciência, a longanimidade é uma característica do Espírito, do fruto do Espírito, que mais incomoda os crentes. Porque os crentes, quando pedem a Deus, Senhor, me dá paciência, ele já está esgotado, ele já não tem mais paciência. Ele já está pedindo a Deus uma coisa que ele já está no limite. E sabe como que Deus produz a paciência em nós? Colocando-nos em situações que chateiam você. E você fala, mas eu pedi paciência a Deus e eu estou ficando mais nervoso. É lógico. Você quer paciência na tranquilidade? Isso não é paciência, é tranquilidade, já falou o nome. Paciência é exatamente no momento terrível, é no momento da provocação, é no momento da prova, é no momento em que você está sendo esticado ao máximo e você diz, eu não tenho mais para onde esticar. É agora que você deve exercer o fruto do Espírito, e aonde entrou o limite do elástico da sua paciência, começa o elástico do Espírito Santo em sua vida. É aí. Porque se Deus fosse me provar só até onde a minha humanidade chega, isso não é provação, não? Deus vai me provar até onde desperte em mim as ações da nova criatura. E as ações da nova criatura não tem nada a ver com você, no estado adâmico que você nasceu. Então, se você diz assim, eu não tenho paciência, eu não tenho longanimidade, veja, cuide do que você está falando. Você pode dizer assim, eu não tenho a paciência na minha velha natureza. Aí você pode falar. Porque talvez seu marido já esgotou a sua paciência da velha natureza. Sua mulher não. Sua mulher não esgota a paciência. Né? Estou defendendo as irmãs. Olha só. O dia que eu falo aqui dos homens e tal, as mulheres ficam, pastor, só defende. O dia que eu defendo as mulheres, fica todo mundo do mesmo jeito assim. Eu estou dizendo, irmãs, vocês não esgotam a paciência do seu marido, porque eles são cheios do Espírito Santo. Eles têm verdadeiramente a longanimidade que vem do céu. É por isso que vocês não esgotam. É ou não é? Está vendo? Vocês não sabem nem ficar alegre, agora ficaram? Então, quando você disser isso, fale pelo menos por sua velha natureza. Mas por sua nova não. Diga, eu estou cada dia aprendendo e recebendo do Senhor. Há cristãos que exigem atendimento imediato. Eles não têm paciência de esperar. Quando Deus exerce a sua paciência para conosco,
eu vou dizer outra coisa sobre isso. Não é só no que diz respeito até nos tolerar, até que consertemos. Deus também trabalha sobre um aspecto da longanimidade que nós às vezes não pensamos. E este incomoda mais ainda. Trata-se daquela paciência que Deus tem em nos responder a ponto de nos parecer demorado. Tem gente que fala assim, olha, Deus é paciente com você, porque você é um pecador e podia ter te destruído, mas Ele está esperando você consertar. Amém. Mas existe outro aspecto da paciência de Deus, que é o seguinte, quando você ora para Deus, Ele não te responde, Ele fica lá paciente. Ele fica lá longânimo, e o tempo vai passando, e você, mas Deus, eu estou aqui clamando, gritando, e Deus está sendo paciente. E Ele não responde. Na paciência de Deus, Ele faz raiva na gente. É brincadeira, Senhor. Na paciência de Deus, Ele testa a gente, esta é a verdade. Ele estica o nosso espírito para que nós possamos exercer a longanimidade semelhante a dele. Veja o que Jesus falou em Lucas 18, versículo 7, sobre aquela parábola da viúva importuna, que o juiz era iníquo e ele não, de forma nenhuma, resolvia justamente as causas das pessoas, ele era iníquo. Ele era um juiz que aceitava suborno, um juiz que julgava injustamente e assim por diante. Mas a viúva importunou a tal ponto que ele disse assim, esta mulher me molesta, eu vou resolver logo a sua causa. E então atendeu aquela viúva. Jesus disse assim, depois contou a parábola, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que longânimo ou tardio, ainda que demorado para com eles. Aqui nós encontramos o sentido da parábola desta viúva. Jesus está falando no verso 1, Lucas 18, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca desfalecer. Você está em um processo de oração. Aqui nas quintas-feiras nós estamos em um processo de oração e Deus não respondeu. Deus não respondeu. Pelo menos para mim Ele não falou nada. E então eu vou continuar orando. Eu vou continuar orando, Jesus falou que a viúva importunou um juiz iníquo, a ponto dele, o iníquo, atendê-la. Eu não vou importunar um Deus justo? Claro que vou. Se aquela mulher importunou um juiz ímpio e ele atendeu, eu não vou importunar um Deus justo para que ele me atenda? Vou importunar um Deus justo, e é isso que Ele quer, porque foi por isso que Jesus contou a parábola, porque haviam crentes desistindo da sua oração. Não desista da oração enquanto Deus não responder. Se ele passa por você, se Ele faz que não responde, que não te vê, continue orando, continue insistindo, até que Deus te responda. O salmista diz, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E o que aconteceu? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E se o salmista não esperasse com paciência, Deus se inclinaria para ele? Você que está orando muito tempo sobre uma coisa, você já desistiu. Por que você desistiu? Porque você não conhece a paciência de Deus. Deus está querendo ensinar para você o seguinte, olha, você é um pecador, e eu poderia ter destruído você antes mesmo de você abrir a boca para pedir alguma coisa a mim. No entanto, eu deixei você viver, e mais, eu deixei que você pedisse para mim o que você está pedindo. Agora você exerça a sua paciência e sua insistência para comigo, e eu responderei quando eu quiser, e a situação será resolvida quando eu quiser. Eu quero que você insista. E os crentes não, na primeira oração eles querem a resposta. Os crentes apressadinhos do século 21, eles acham que Deus é a internet. Quantas mega tem a banda? Deus não é banda. Deus não tem mega. Ele responde quando Ele quer. E embora pareça demorado para com você, a Bíblia diz que você tem que insistir e nunca desfalecer. O salmista falou, eu esperei com paciência. Deus não vai me responder, não, então eu vou ficar aqui, na porta do céu. Na hora que ele sair, eu falo com ele. A viúva ficou desse jeito. Era na porta da casa do juiz, o juiz saía para trabalhar, a viúva estava lá. Senhor, resolve a minha causa. Aí o cara passava, entrava no carro, ia embora, não tinha carro naquela época. Mas ele ia embora para o trabalho e ali ia a pé atrás.
Quando ele parava o carro lá na praça ali dos poderes, que ele entrava lá dentro do seu fórum, ela ficava na porta. Dava 5 horas, ele saía do trabalho, ela, Senhor, resolve minha causa. O que essa mulher está fazendo? Entrava no carro de novo e ia para casa ali atrás. Você já pensou, irmão? Um rabujo desse, colado no juiz? Ele fala, não, se eu não resolver, essa mulher me mata, do coração, mas me mata. Então eu vou resolver. Jesus está dizendo, insista, insista. Se um juiz ímpio atendeu a mulher por insistência, Deus que é justo não vai atender. E o salmista diz, esperei com paciência, e o Senhor se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. Com isso nós aprendemos que nem sempre vamos obter a resposta no momento em que achamos que deveria, mesmo entre nós, tratando de uns para com os outros, que é isso que Paulo está falando em 1 Tessalonicenses 5,14, de uns para com os outros. Há casos em que o suplicante deve esperar. Haverá casos em que o socorrista vai demorar por negligência. Ele não vai te atender porque é negligente. Mas haverá casos em que será realmente preciso esperar e não atender no momento da demanda do pedinte. Saiba que Deus pode tirar a ajuda de você até que você aprenda a saber o que é esperar. E depois você vai culpar os irmãos, não quiseram me atender, não quiseram me socorrer. Não, é você que não sabia esperar e Deus tirou ajuda para você aprender a esperar. O versículo de Tessalonicenses nos fala de irmãos frágeis e complicados. Nós já vimos, são irmãos insubmissos, são irmãos desanimados, de alma pequena, e são fracos na fé. É nesse contexto que nós precisamos dessa característica da longanimidade. Você deverá ter paciência para com estes irmãos, até que eles estejam maduros na fé. Tem gente que diz assim, não, isso é a responsabilidade do pastor, mas Paulo está dizendo que é uns para com os outros. E aí? Não é fácil você realmente ser paciente com cristãos complicados, mas saiba também que não é fácil para outros crentes serem pacientes com você. Nossa complicação pode ser tão ruim para outro, quanto a dele é para nós, irmãos. Não é só você que é chato, eu também sou. E sou mais do que você. O João está confirmando. É verdade, Jesus. Está vendo? Você é pouco chato, eu sou muito chato. E talvez quando nós falamos isso entre nós, ou pensamos, ou buscamos ajuda, nós precisamos buscar ajudas entre irmãos chatos. Somos nós mesmos que vamos ajudar uns aos outros. Somos nós mesmos que formamos esta família que Deus constituiu aqui nessa igreja local. E aí, você vai fugir? É do irmão chato que você precisa. Uma vez eu orei, Senhor, por que tem tanta gente chata na igreja? E Deus falou assim, você é o mais chato. E falou, e muitos estão para trabalhar você, não é para trabalhar eles. Então existem pessoas chatas, existem pessoas impacientes, existem pessoas perturbadoras, porém é para trabalhar a gente, é para trabalhar você, porque para essas pessoas também talvez você seja perturbador. Ora, devemos nos lembrar dos sermões anteriores que eu preguei aqui. Nós estamos falando de crentes insubmissos, indisciplinados, de alma pequena, crentes na fé, 3 classes que variam em graus e em motivos para serem assim. Não são apenas 3 classes, são 3 classes que se multiplicam em razões, em motivos, dimensões imensas. E esses motivos que fazem eles se tornarem irmãos desta forma, desordenados, desanimados e desfalecidos, faz com que nós venhamos desenvolver a nossa longanimidade, não só para com o irmão em si, mas para com os estados que conduziram ele àquela situação. Você já pensou nisso, irmão? Eu não tenho que ser paciente só com o meu irmão, mas eu tenho que ser paciente com a situação que levou meu irmão a ficar daquele jeito, até o ponto de precisar de mim. Olha só. Não é só uma paciência para com a pessoa, mas para com a circunstância da pessoa. E aí? Isso nos leva ao segundo estado, ou aspecto da paciência, a saber, relação às circunstâncias. Já falei de relação uns com os outros. Mas também a paciência diz respeito à relação às circunstâncias. Cada cristão é posto por Deus
em situação de teste. Precisamos desenvolver nossa paciência em relação a isso, aos testes que Deus nos coloca, tanto para buscar entender como para saber esperar. Quando compreendemos, entendemos o tratamento de Deus sobre o nosso caráter cristão. E quando esperamos a situação passar, é porque já compreendemos que se trata do tempo de Deus. Isto também trabalha a longanimidade em nós. Crentes que não esperam são impacientes, são desesperados, são perturbados facilmente e não se livram de suas provações tão cedo. Pastor, essa prova não passa na minha vida por causa da impaciência, da falta de longanimidade, por causa do pavio curto. Enquanto você estiver com o pavio curto, Deus não vai afastar aquilo, não adianta. E na queda de braço entre você e Deus, quem será que vai ganhar? O autor aos Hebreus diz que Abraão esperou com paciência de modo que alcançou a promessa, Hebreus 6,15. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. Ele já era casado com Sara. Porém, Sara, desde nova, desde que casou com Abraão, era estéril. Ela não podia ter filhos desde nova. E quando Abraão tinha 75 anos, essa mulher tinha 65. E Deus foi dar um filho para ela com 90 anos de idade. Ela com 90 anos, estéril. Deus deu um filho da barriga dela. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. A Bíblia diz que ele esperou com paciência de modo que alcançou a promessa. Há um ditado católico que diz: quem espera sempre alcança. Isso é verdade apenas se você esperar em Deus. Quem espera porque não faz nada, não alcança nada. E quem também se desespera e se joga sobre tudo, com medo de não alcançar, também não alcança nada. Porque tem o oposto do inativo, né? Tem o crente inativo, que ele se escora e diz assim: não, Deus vai dar na hora que Ele quiser. Ele não ora, ele não pede, ele não insiste, ele não faz nada. Ele não é o crente que confia na soberania de Deus. Ele é um crente da filosofia estoica, fatalista. Um dia eu estava conversando com a minha esposa, aproveitar que ela não está aqui, está dando aulinha lá nas crianças. Estava conversando com ela e falando assim: você não era calvinista, aí quando você virou fatalista. Ela foi para o outro lado. Ela achava que tudo dependia das nossas forças. Aí quando aprendeu que não, que tudo depende de Deus, ela vai, então não precisa fazer nada. Isso é fatalismo, isso não é calvinismo. Fatalismo é quando você fala: eu não vou fazer nada, porque tudo já está determinado. Ora, isso é estoicismo. Isso é fatalismo, isso é uma filosofia que te deixa inativo e te faz acreditar nem em Deus, é no acaso. Veja bem, deixe-me explicar para você, para que você seja um calvinista verdadeiro. Você sabe que Deus decretou todas as coisas. O calvinista e o fatalista concordam com isso. Embora o fatalista ele não crê em Deus, né? O fatalista é um estoicista que tem a filosofia deísta. A filosofia deísta, ela diz que alguém criou o mundo e abandonou, deu corda e soltou, e foi embora, fugiu, e ninguém sabe mais quem é ele, e ele não se importa mais com o que aconteceu com sua criação. Isso é deísmo. Deísmo é uma característica do estoicismo e também do fatalismo. Embora os fatalistas nem creem em Deus, né? Mas vamos supor que creiam. O que tem em comum entre fatalismo e calvinismo é que ambos creem que todas as coisas estão determinadas. O calvinista que Deus determinou, e o fatalista o acaso, ou então o Deus que abandonou, o Criador, o demiurgo, seja lá o que criou e abandonou. Mas está tudo determinado. Agora a diferença entre ambos é o quê? É que o fatalista diz: se já está tudo determinado, eu vou fazer nada. O calvinista diz: se está tudo determinado, eu vou fazer tudo. Porque eu faço parte do projeto de Deus. É simples. O que é que está na Bíblia para você fazer? Vai lá e faz. O que é que está na Bíblia para fazer? Vai lá e faz. Não fica parado dizendo: não vou fazer porque Deus já determinou. Ora, Deus determinou e você não sabe o que Ele determinou, mas o que Ele mandou você tem que saber. O que Ele mandou está na Bíblia, e é obrigação de todo homem cumprir o seu dever para com os mandamentos de Deus. Vai lá e faça.
faça, porque além de você estar em obediência diante de Deus, você também terá a graça de ser participante dos decretos ocultos de Deus que você não conhecia, e no último dia Deus te recompensar também por causa disso. Isso é maravilhoso. Arminianos perguntam se está tudo determinado quem vai ser salvo, quem não vai, por que você tem que pregar o evangelho? Ora, em primeiro lugar, eu prego porque Jesus mandou. Ele é Senhor, eu sou servo, eu não questiono, eu obedeço. Ele mandou, eu prego. Se ele falasse assim antes, ninguém vai ser salvo, ninguém, só você vai ser salvo, pregue para todo mundo, eu ia pregar para todo mundo. Mesmo sabendo que ninguém ia ser salvo, eu teria que pregar para todo mundo, porque ele mandou. Imagina agora que eu não sei quem é que vai ser e quem não vai. Então é aí que eu tenho que pregar mesmo. Essa é só uma pequena resposta. A outra que, quando a gente perde a paciência, a gente inventa outras respostas. A paciência do velho homem, tá? Aí a gente responde assim para eles: ora, o evangelismo então só faz sentido se você puder salvar as almas e não Deus? Só faz sentido o evangelismo se for você o salvador das almas. Se for Deus, não faz sentido. Está vendo? Como é perigoso. Ou seja, se você amarra Deus com seu livre-arbítrio, aí, amém, glória a Deus, vou evangelizar porque Deus está amarrado com o livre-arbítrio do homem. Então eu vou evangelizar. Aí o homem, escolhendo a Deus, Deus é solto das algemas do livre-arbítrio. É só assim que alegram os idólatras de si mesmo. É só assim que eles se alegram. Mas quando você diz nada depende do homem, tudo depende de Deus, eles se irritam, eles ficam irritados. Não, tem que depender de mim. Ora, o que é que depende de você? O que dependia de Adão, olha o que ele fez. O que dependeu de Adão, olha o que ele fez. E você seria melhor que ele? E se você disser sim na sua arrogância e prepotência, então você cospe na cara de Deus, porque você está dizendo que Deus colocou alguém pior no jardim, poderia ter posto você em vez de Adão. Mas como não é exatamente sobre isso que eu estou falando, eu vou caminhar agora para o final. Tiago nos dá um ponto final. O ponto de chegada no que diz respeito a exercer nossa paciência. Você pergunta, então, até quando, pastor, devemos exercer nossa paciência? Tiago responde. Tiago 5,7. Sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Disse o irmão de Jesus. Você acha que já esperou muito? Jesus não voltou ainda, então você não esperou nada. Você não esperou nada. Achei que eu ia ter uma palavra de consolo agora. Olha, eu gostaria de te consolar, mas Tiago não. Tiago tem crente que nem lê, porque sabe que é uma carta que não fala o que queremos ouvir. Tiago chega a chamar a sabedoria humana de terrena, animal e diabólica. Quem dos filósofos humanos gosta de ouvir um negócio desse? Qual filósofo humano vai debater com um teólogo cristão que confia na Bíblia e chega para esse filósofo e diz para ele: sua sabedoria é terrena, animal e diabólica? Você conheceria algum teólogo que diria isso para um filósofo mundano num debate? Não, porque tem que ter politicamente correto. A gente não pode ofender as pessoas. As pessoas podem ofender Deus o tempo todo e nós não podemos ofender as pessoas. Veja, a Bíblia diz que a sabedoria do homem é animal, é diabólica. E se eu disser, e se eu falar que não é, eu estou indo contra a Bíblia que eu digo que creio. Estou indo a favor de um mundano que a Bíblia diz que ele segue uma sabedoria terrena, animal e diabólica. E eu fico a favor dele contra a Bíblia. Não. Quando chegar num ponto, em um debate com um filósofo ímpio, eu vou dizer para ele: sua sabedoria é terrena, animal e diabólica. Você está me ofendendo? Não, eu estou de acordo com a Bíblia, o resto não me importa. Eu quero seguir o que diz a Bíblia. É nela que eu creio. Me xinga com os seus livros. Pegue seus livros de filosofia e me xinga. Agora eu pego o meu e xingo você. Sua sabedoria é terrena, animal e diabólica.
E esse mesmo Tiago que diz isso da sabedoria dos ímpios aí fora, ele diz para os crentes: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Jesus já voltou? Não. Então por que você desistiu? Então por que você deixou a sua paciência de lado? Ele usa o exemplo do agricultor que espera com paciência, aqui ele usa a mesma palavra que Paulo, as primeiras e últimas chuvas, as chuvas da plantação e as chuvas da colheita. Ele não fica só no aguardo de uma chuva, mas das duas. E ele nos dá uma convicção: sede como eles também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago falou isso aqui no século I. Já se passaram 20 séculos que Tiago falou isso aqui, e a vinda do Senhor não aconteceu, mas a Bíblia diz que ela está próxima. E você vai dizer que está longe? Você crê no quê? Você crê no relógio ou na Bíblia? Eu creio na Bíblia. Se passar 1 bilhão de anos, eu vou dizer que a vinda de Jesus está próxima, porque eu creio na Bíblia, não é nos bilhões de anos. Então Tiago está te consolando, acredite. Ele está te consolando, dizendo para você que a vinda do Senhor está próxima. Porém, os desesperados não são consolados por isso, não. É por isso que Tiago fala: irmãos, não vos queixeis. Por quê? Porque o crente impaciente é queixoso, ele é murmurador, ele é reclamão. Ele reclama porque quer que as coisas aconteçam no seu tempo. Você já leu Hebreus 11? Você sabe do que se trata Hebreus 11? É chamado o capítulo da galeria dos heróis da fé, não é? Porque ali está registrado o nome de muitos heróis do Antigo Testamento que, pela fé, eles esperaram em Deus. Mas você já prestou atenção no versículo 13? Então deixa eu ler para você. Em Hebreus capítulo 11, versículo 13, o autor fala bem assim sobre esses heróis: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas. E aí? Aí hoje as músicas é: crente que tem promessa não morre. O quê? Estes morreram na fé sem obter as promessas. Eu estava dizendo para um irmão que passou por uma situação hiper, ultra, mega, power desagradável. Ele atropelou uma pessoa assim, 0 km/h. E a pessoa foi internada e morreu. E eu fui falar com este irmão e assim, arrasado, porque ele é meu amigo. Então, eu disse: Senhor, o que eu diria numa hora dessa para essa pessoa? Ele orou tanto porque a pessoa não morreu na hora. Levou 2 dias ainda, então, do fato, para a pessoa falecer. Enquanto eu conversava com ele, eu orava. E eu disse para ele assim: mano, Deus tem planos secretos que desde a eternidade já estão determinados para que aconteçam. E os planos são secretos porque Ele não revelam para nós, está certo? Suponha que Deus revelasse para você e dissesse para você assim: meu filho, porque a pessoa que morreu é crente também. Meu filho, através de um acidente com você dirigindo um carro, uma pessoa morrerá e eu trarei essa pessoa para a glória. Você topa participar do meu plano eterno, secreto, que eu estou revelando só para você? O que você diria? Não, longe de mim. Senhor, põe outro motorista, menos eu. Eu não quero participar disso. Você diria isso para o Senhor, eu diria isso para o Senhor, nós diríamos isso para Deus. Se Deus revelasse pelo menos um plano secreto dele, que inclui coisas desagradáveis que acontecem com a gente, mas é para a glória dele, você não queria participar. Você preferiria que Deus ficasse sem glória do que envolver você em um plano que acontecesse sobre você algo desagradável. Ou seja, você gosta mais de você do que da glória de Deus. Mas pense em um patriarca, herói da fé, chamado Abraão. Deus revelou um plano secreto para ele e disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E Deus falou: você quer participar de um plano secreto que só eu tenho em minha mente desde a eternidade para ser feito? E Abraão disse: eu quero. E Deus falou: é matar, não é seu vizinho, nem o irmão da igreja,
é matar seu filho. Você topa? Eu topo. E não é acidental não, Abraão. Não é assim porque você entrou na esquina, o carro bateu e a pessoa morreu, não. É intencional, você vai querer matar seu filho. Você topa? E Abraão, sim. Para quando? E Deus, amanhã você sai com ele. E os irmãos conhecem a história. Eu não toparia participar de um plano eterno de Deus, nem se fosse acidental, quanto mais intencional. Ou seja, eu gosto mais da minha reputação do que da glória de Deus. Abraão não. Ele abriu mão de reputação. O que meus vizinhos vão pensar? Um pai velho matou seu filho que teve velho, ou seja, ele já era caduco, porque teve o filho já velho e depois foi e matou o filho. Que homem maluco! Abraão poderia zelar por sua reputação? Não, ele zelou pela glória de Deus. Ele falou, eu topo. Mas é intencional, Abraão, não é sem querer que você vai matar seu filho, é querendo, eu topo. Se o Senhor está mandando, eu vou. É para a tua glória, eu faço. Nós não faríamos, irmãos, não faríamos. Então, Tiago te dá o exemplo de Jó. Foi um homem que sofreu, mas exerceu sua longanimidade e foi recompensado pelo Senhor. Eis a forma que devemos proceder diante do glorioso fruto da longanimidade, uns para com os outros, mas também para com as circunstâncias. Se Deus te colocar em uma circunstância assim, você gostaria de participar da glória de Deus? Ou você acha que participar da glória de Deus é só cantar, tocar, louvar, falar em línguas, profetizar, expulsar demônios, sair na televisão? Eita glória, estou participando dos planos de Deus. Olha só meu nome nas redes sociais, olha como estou famoso, olha como a glória de Deus enche este lugar quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, quando eu prego, quando eu oro. Ô irmão, é só isso que é a glória de Deus? E quando acontece um lance desse, como aconteceu com meu amigo essa semana, e você atropela uma pessoa e depois ela vem a óbito, e essa pessoa é crente, ela vai para o céu, e você descobre que ela foi para o céu mediante o atropelamento, que não foi intencional, você não quis. E se Deus tivesse te convidado para isso, você gostaria de participar? Ou você negaria a glória dele? Como Deus sabe que nós negaríamos sua glória, então Ele faz muitas coisas conforme o conselho da sua vontade, sem revelar nada disso para nós, para que depois a gente se humilhe diante dEle, e então nós nos aprendamos isto e reconheçamos, Deus, eu não te glorificaria, me perdoe. Eu sou egoísta, Deus. Deus, eu não sou nem o começo de um crente, como Abraão, teu servo. Claro, desliguei o telefone, mas eu fui chorar. Eu fui chorar porque não é só ele. Eu também roubaria a glória de Deus, por causa da minha reputação lixo. Abraão não, né? E o fim que levou Abraão, né? Foi chamado de quê? Pai da fé. Foi chamado de mais o quê? Amigo de Deus. Deus disse, esse cara é meu amigo. Esse quer minha glória. Deus olha para nós, talvez para mim. Esse é amigo dele mesmo. Amigo dele mesmo. Vamos orar, meus irmãos. Perdoe o meu tempo a mais aí, mas precisava de falar isso para vocês. Não é realmente fácil termos uma vida de longanimidade, de paciência. É uma coisa que exige muito de nós, exige muita nossa crença, nossa relação com o Espírito Santo, e que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.